Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar aqui sobre glutamina e doença falciforme. Tô só aguardando a Laís entrar, que a gente vai falar sobre glutamina na doença falciforme, que é um suplemento que já foi aprovado nos Estados Unidos enquanto tratamento. E a Laís também faz uso, assim como eu. Então hoje a gente vai falar sobre isso aqui no Instagram. Sejam bem-vindos, todos que estão aqui, todos que vão assistir depois também. Porque já lembrando, a live fica aqui no Instagram, ela vai ficar no perfil permanente, né? Agora o Instagram não tira mais, a gente deixa lá no IGTV. Então, quando você quiser assistir a live, é só procurar lá no perfil, no IGTV, que a live está disponível para você compartilhar. E já a Laís vai entrar aqui. Vamos lá. Oi! Oi, Tudo bem, Laís? tudo. Eu não tô ouvindo Que... direito. Não tá ouvindo? Agora eu tô. Tá? Então tá tudo Tá. certo, né? Pra gente começar? Sim. Primeiramente, muito obrigada por ter aceitado, tá? Participar. Você é uma querida. Desde a sua mãe, a sua irmã, são pessoas que eu admiro bastante. E fico muito feliz de você estar aqui comigo, tá? Para falar comigo sobre a glutamina. Fala um pouco de Obrigada você. pelo convite. Aí você pode falar de você um pouco, onde que você tá aí agora, que você é brasileira, mas não tá aqui com a gente. Eu sou Laís, tenho doença falciforme, descobri com 2 anos. Sou pedagoga no Brasil, mas estou morando nos Estados Unidos, estudando inglês e cuidando de uma criança. Uma criança especial needs. Na verdade, é um adolescente já, mas para mim é um neném. Mas Você leva muito jeito com criança, né? Eu vejo que você trabalha com educação e eu acho muito legal a forma com que você lida com eles. É um trabalho bem que traz um retorno para você, né? Um carinho, um amor. Eu vejo que você sente verdade. saudade do trabalho que você fazia aqui no Brasil. Você sempre Sim, compartilha. muita saudade. São 8 anos trabalhando assim, né? E acaba me apegando, todo ano eu me apego a outra turma, e tudo vira filho. Vida de professor é assim, né? Mas, é, De educadora, educadora, na verdade, né? professora, Então, oi? professora mesmo. Aham. Eu e a Laís, nós duas usamos, né, a glutamina, nós duas temos doença falciforme. E quando eu fui para usar, eu conversei bastante com a Laís, tirei bastante dúvidas porque você já usa há um bom tempo. Eu queria É. perguntar para você, assim, de onde surgiu a vontade e a ideia de fazer o uso da glutamina? Então, o meu médico, ele estava acompanhando a pesquisa daqui da Califórnia. Não, eu não estou na Califórnia, eu estou em Maryland, mas aqui nos Estados Unidos. Ele também faz algumas pesquisas aqui. Ele faz esse trabalho. Ele ele trabalha em Pernambuco, mas também participa das Uhum. pesquisas aqui. E aí ele sempre comentava com a gente, comigo e com a minha irmã, sobre os avanços da pesquisa, que estava dando certo e tal, e que o resultado estava sendo bom, e que valia a pena a gente também testar, mas assim, ele não receitou. Ele só comentou, assim. Ele já vinha comentando algumas vezes, e aí quando chegou no fim, assim, da pesquisa, assim, ele falou, não, tipo, o resultado foi excelente, lá, Uhum. no caso aqui, nos Estados Unidos. E aí a gente comentou com o nosso pai, assim, só fez o comentário. A gente nem estava pretendendo tomar. E aí meu pai chegou com 3 potes e fez, tá, agora se virem. Aí a gente ficou tipo, não vou tomar. E ainda, eu lembro que a gente ficou acho que umas 2 semanas com os potes lacrados, assim. A gente passava, olhava, não, não vou tomar agora. Mas aí a gente começou tomando uma dose por dia, Uhum. que era o indicado na embalagem. Até porque nosso médico ele não tinha prescrevido nada.
E aí a gente ficou tomando, com uns 2 meses a gente voltou para o médico mostrando os exames e tal, e aí ele falou, tipo, pode tomar, pode dobrar a dose, porque no caso, para vocês, como tem falciforme, a dose ideal é o dobro. A gente já estava sentindo uma, uma melhora na resistência e não teve crises nesse período. E aí ele, tipo, viu os exames e disse que estava muito bom, assim, mas que o resultado mesmo seria quando a gente dobrasse a dose. E aí a gente ficou tomando 2 doses ao dia. E ele falou, Uhum. não tome, não precisa tomar as duas juntas, não vai fazer efeito se tomar as duas juntas. Toma uma e depois, algumas horas, uma outra. Tipo, eu tomava uma de manhã e uma no final da tarde. E aí depois eu troquei de emprego e aí tava com o meu cronograma estava muito agitado, eu estava me desgastando muito e por conta própria eu botei a terceira dose. E aí, quando eu comecei a terceira, assim, tipo, eu não tinha mais crise, eu tinha uma resistência que eu não reconhecia. E aí, tipo, voltei para ele, mostrei os exames e aí ele falou: "Continua, mas Uhum. só vê se não vai ter, tipo, alguma reação assim no intestino, porque pode ser que dê o excesso pode fazer mal, assim, só, tipo, sei lá, diarreia, Uhum. qualquer coisa, mas nunca teve. E aí eu mantive as 3 doses, uma em cada período. Uma de manhã, Sim. uma tarde e uma noite. Então, assim, depois disso, acho que fazem 3 anos e meio, vai fazer 4 anos, eu acho. Vai fazer 4 anos que eu tô tomando e só tive uma crise, assim, pra ir no hospital. Raramente eu tenho crise em casa. Eu tinha, acho que, tipo, uma por mês. Que Não assim, maravilha. pra estar em hospital todo mês. Mas, assim, aquela Uhum. crise que vocês conhecem, que é, tipo, que a gente consegue controlar em casa e tal, mas que precisa de uma assistência, assim, que era pesado, assim. Uhum. Mas nunca Porque mais. complica a nossa rotina, né? A nossa rotina com essas crises de E, dor e tudo mais, ela vai pesando. E essa pesquisa eu também li, né, antes de começar a tomar, foi feita nos Estados Unidos com 230 pacientes, e foi uma grande parcela que diminui essas dores, diminui a internação, aqueles que internaram diminuiu o tempo que ficou internado também. Então, sim, traz mais qualidade de vida e até STA também diminuiu a incidência, né? Então, porque tem muita gente que ainda tem medo, só que é um suplemento, então eu acho que vale a pena tentar, né? eu conversei com a nutricionista. A minha chefe no Brasil, ela era Uhum. nutricionista. E aí eu conversei com ela porque ela fazia essa pesquisa sobre a glutamina em pacientes com câncer de intestino. E aí Uhum. ela tinha um resultado super positivo nas pessoas com câncer de intestino. E aí ela ficou curiosa também em pesquisar sobre doença falciforme e tal, e ela realmente falou assim, tipo, vale muito a pena o uso. Sim. Pra mim, foi assim, foi muito rápido a diferença, sabe? De até minhas Uhum. cólicas, assim, eu nem esperava que fosse mudar isso. Mas as minhas cólicas não são mais como eram antes. Eu já cheguei a desmaiar na rua por causa de cólica. E Nossa. nunca mais eu senti nada, assim, tipo, eu sinto cólica, assim, leve. Raramente eu tomo um Uhum. remédio, assim, pronto, é, tipo, tranquilo, sabe? Não é aquela cólica Uhum. que eu senti. Minha irmã desmaiava sempre, quase todo mês a minha irmã desmaiava, assim. Nossa. E, tipo, pra ela foi crucial, assim. Começou a tomar, Uhum. ela já viu uma diferença, assim. É como se, assim, a gente tomou a glutamina, abriu a chave para outra vida, assim. Foi outra Sim. qualidade de vida. É, e foi com o seu relato que eu também percebi isso comigo, porque as minhas cólicas também estavam absurdas, assim, de deixar aqueles dias você fica incapacitada de qualquer atividade. Eu tinha dores alucinantes e também parou. Tipo assim, é uma que agora vem e eu nem sinto dor mais. É uma questão que desinflama, a gente sente assim que tira com a É, mão, né? E até alguém perguntou aqui se é, pode fazer o uso com a hidroxureia. A gente faz o uso com a hidroxureia, porque a hidroxureia é para o tratamento da doença falciforme e a glutamina a gente está usando como um suplemento a mais para o corpo, sim, né? é, é.
É isso. Porque, Lógico que não é só a glutamina, assim, tipo, eu falei a glutamina foi a chave, porque assim, foi a partir da glutamina, a partir desse momento, que eu consegui organizar a minha vida de outra forma, não como tipo, a falciforme ficou em segundo plano, entende, na minha vida. uhum, Hoje eu sou Laís profissional, estudante, intercambista. Eu sou outras coisas antes de Laís paciente falciforme, uhum, entende? Mas assim, lógico que a alimentação, eu e minha irmã, a gente tem mudado a alimentação, assim, não, a gente não cancelou, assim, tipo, nunca mais vou comer tal coisa, mas assim, a gente evita comer coisas industrializadas uhum. e esse tipo de alimento, assim, mas assim, eu como de tudo, eu gosto de comer. Comer pra mim é um hobby. Então, tipo, eu continuo comendo bastante, mas assim, eu tenho consciência do que eu tô comendo. Uhum. E, enfim, não só o uso da glutamina, mas assim, a atenção no que eu estou comendo. E também a água, que sempre, pra mim, sempre foi Isso. sempre agarrada na garrafa. Aqui, Antes água. eu tinha, eu tomava assim, tipo, uns 2 litros ao dia. Hoje eu tomo 3. Ou mais, assim. Eu tomo 3 contados, fora os copinhos que eu vou tomando ao redor, assim, do Sim. dia. Porque a água é o essencial pra gente, né? A gente precisa dessa Sim, hidratação nas células e tudo mais. E perguntaram aqui mais para cima o que que é a glutamina. Você pode me corrigir se eu estiver errada, mas é um aminoácido, né? Essencial. Que o nosso sim, próprio corpo tem a glutamina, só que a doença falciforme, como a gente tem um processo de oxidação muito grande, a gente precisa de muita energia pelo metabolismo, o nosso corpo é deficitário nessa questão. Então a gente suplementa para o corpo ter mais para o sim, uso da saúde, para todos os mecanismos que ele tem, principalmente pelo estresse oxidativo, né, Laís? isso. Por isso que a gente tem que tomar, no caso, 2 doses, diferente das pessoas que não têm falciforme, que tomam uma dose e já sentem uma Uhum, diferença. A gente toma 2 porque o nosso corpo gasta mais rápido. E no caso, uhum, como eu estou tomando a terceira, porque realmente eu estava com um cronograma que eu estava gastando além do que eu estava aguentando. Então, tipo, eu não sinto mais que eu estou gastando tanto, porque eu estou com essa terceira dose, mas assim, é uma coisa que foi autorizada pelo médico. Eu fiz por conta própria, mas depois eu tive essa consciência de eu sempre estou conversando com ele, então, tipo, eu avisei, ó, tô tomando. O que é que o senhor tá achando? E aí ele olhou pro exame e disse que estava bom, mas que tinha que prestar atenção. Só que é uma questão também de conhecer o nosso corpo, né? De saber como a gente uhum. está trabalhando, como o corpo tá processando cada coisa que a gente ingere, não só os remédios, como o que a gente come. Então, eu sentia a necessidade de tomar, tomei, não deveria ter tomado sem autorização, mas assim, foi, foi assim, foi o melhor que eu poderia ter feito, realmente, assim, é o que é o que tá me ajudando bastante, assim, pra. Eu tenho uma vida realmente que eu não. Que é totalmente diferente do que era antes. Sim. Traz uma qualidade de vida a mais somada à hidroxureia. E claro que a gente sempre tem que falar aqui que você precisa de um acompanhamento com hematologista, nutricionista, se possível, porque o hemato vai fazer aqueles acompanhamentos regulares, porque a gente precisa ver como está o rim, né? Como o rim está excretando tudo isso, faz aquele exame de urina de 24 horas, vendo se está tudo ok, e ele vai te liberar para fazer esse uso, porque a gente tem que também saber que não pode, vou comprar glutamina ali agora e vou começar a tomar sozinha sem acompanhamento. Não é bem assim. Então, sempre É, fale com o seu não. hemato. É claro que agora tem uma resistência, porque primeiro foi os Estados Unidos que liberou, que lá nos Estados Unidos é o Endari, né, a marca comercial, mas aqui a gente já sabe disso, então a gente usa a glutamina que não é feita para doença falciforme, é a glutamina que existe aí nas farmácias. Sim. Mas E eu continuo usando ela. Eu continuo usando a então, mesma. Não a mesma, mas assim, eu continuo tomando a glutamina comum, que não é a que é especialmente para falciforme. Ela tá até aqui. É um pote mesmo com o a medida. pozinho. Eu comprei ela em cápsulas também, mas eu comprei ela Uhum, em cápsulas mais para andar com ela na bolsa, porque eu uhum, tinha medo de andar com o pozinho e ser parada na polícia.
Tipo, passando no aeroporto, a polícia me parar. E aí eu ficava, meu Deus, como é que eu vou explicar que esse pó não é droga? Eu ficava muito nervosa. E aí eu acabava não andando e eu fiquei, tipo, 2 semanas quando eu cheguei aqui. Eu fiquei 2 semanas sem tomar. Porque quando Ah, eu fiquei um tempo em Nova York. E de Nova York eu vim pra cá. Então, tipo, quando eu saí do Brasil pra Nova York, eu fiquei com medo da polícia me parar e eu não sabia explicar que aquilo não era droga. Porque eu fiquei tipo, claro. poxa, eu vou parar pra tentar explicar. Eu vou ficar tão nervosa que eu não vou saber dizer a ele, não, não é droga. Tipo, é melhor nem passar por esse constrangimento. E aí eu fiquei ainda pensando, não, eu vou comprar quando eu chegar em Nova York. Mas eu não comprei porque eu fiquei pensando, não, vou acabar estragando, porque depois eu vou ter que passar pro avião de novo e eu vou jogar fora. E aí só quando eu cheguei aqui em Maryland foi que eu comprei. Mas eu fiquei quase 2 semanas sem tomar. E eu já estava sentindo a Uhum, diferença do meu corpo. Eu já não tinha a disposição que eu tinha tomando. Eu já uhum. foi tipo. Assim, às vezes eu nem lembrava que eu não estava tomando, mas quando eu sentia que eu estava tão cansada fazendo pouca coisa, aí eu Uhum. acendi assim, tipo, ah, foi isso, né? Tipo, a falta da Uhum. glutamina. Eu tô sentindo já. O organismo já não Ok. está trabalhando igual. E agora, É, graças a Deus, sobre estamos medicação é uma funcionando. loucura. Quando eu viajei para os Estados Unidos também, eu levei um monte de remédio, aquela loucura. Vai passar na polícia agora, ai meu Deus do céu, o que eles vão falar? Só que daí a gente tem que trazer receita, eu levei tudo quanto é É coisa para verdade. se Eu acontecer. passei, eu passei com, eu passei com uma quantidade de hidreia para um ano. E aí eu fiquei, poxa, eles Nossa. vão pensar que eu tô traficando, né? E aí o cara só Uhum. perguntou, você tá com comida? Aí eu, não, tô cheia de remédio. Aí, tipo, super nervosa, assim, tô cheia de remédio. Aí ele, ok. Aí eu, ah, tá Tudo certo. bem. Aí fui embora. Fui tudo bem. Mas eu tava Simples cheia de assim, remédio, né? cheia de documento pra provar que eu usava aquele remédio. Mas ele não pediu nada, assim. Mas eu fiquei tão nervosa, tipo, do nada, assim. Ele só perguntou se eu tinha comida. Eu, não tenho comida, mas. Aí Você já ele, tá, entregou. tipo. Tudo bem. Então, Mas ó, graças a Deus ninguém quis me prender. tranquilo, né? Porque a gente tá de boa, né? Estão falando aqui de novo sobre a ideia. Assim, pode tomar, nós fazemos o uso, é a mesma coisa. Pode tomar a hidroxureia e a glutamina, é só falar com o seu hemato. E sempre estão falando aqui da resistência do hematologista de prescrever. Isso existe até hoje com a hidroxureia, que já está há mais de 20 anos aí. Às vezes ainda tem hematologista resistente. Então, o que eu Hum, aconselho sempre é você estudar, ler, levar até ele, caso ele seja resistente, se você tiver opção, tentar um outro hemato. Mas, infelizmente, para a gente é assim, a gente precisa se informar e correr atrás disso, porque os médicos, às vezes, eles querem passar para a gente algo que, não sei, é muito particular de cada médico. Então, a gente tem essa dificuldade com eles, né? Isso é notável. sim, sim. Eu recebi uma pergunta uma vez sobre se poderia tomar sem estar tomando hidreia. Então, Uhum. eu não posso receitar, não posso falar, tipo, que sim nem que não. A Uhum. pesquisa foi feita com pacientes que tomavam o hidreia. Então, a gente não sabe como é o efeito em pessoas que não tomam o hidreia, em pessoas de falciforme que não tomam o hidreia. Porém, Sim. é só um suplemento. Então, vale a pena o hematologista, o seu hematologista, pesquisar sobre. Porque, na verdade, assim, as pessoas, pelo menos a pesquisa que a nutricionista comentou, as pessoas também não tomavam hidreia. Então, tipo, elas tomavam outro quimioterápico. E hidreia por hidreia é quimioterápico também, né? Então, eu realmente não sei se pode tomar, mas, assim, as pessoas tomam sem receita, sem. Eu realmente não posso afirmar isso, se quem tem falciforme só pode tomar com hidreia ou se pode tomar aleatoriamente. Mas vale a pena tentar. Estão me perguntando novamente aqui, acho que o pessoal que entrou agora, para que que serve a glutamina? A glutamina é um aminoácido, né, natural que nós já temos no corpo. E na doença falciforme ele é utilizado para dar suporte à nossa saúde, porque nós temos uma inflamação, uma oxidação das células nossas. Esse é o maior problema que a gente tem, essa doença que é inflamatória, crônica. Então a glutamina que a gente tem naturalmente, ela não dá suporte para o nosso corpo. A gente sempre está cansado, né? Sempre está prostrado, e a glutamina ela vem para dar esse suporte, para aumentar a nossa disposição, diminuir as crises. No estudo, diminui crises, diminui internação, tempo de internação e também até síndrome torácica aguda.
em uma pequena quantia de pacientes, diminuiu também. Então, é para dar mais suporte de qualidade de vida, né? Sim, sim. Dá uma energia, né? Tipo, eu às vezes eu fazia coisas assim que eu cansava e eu ficava, poxa, eu sou tão preguiçosa. Mas hoje eu vejo que não era preguiça, é porque eu não Sim, conseguia, meu corpo não trabalhava além daquilo. Tinha um limite. E hoje, quando eu passo exatamente. 3 vezes do limite, do que era um limite para mim, eu fico pensando, poxa, não era preguiça. Era Uhum. realmente, não tinha mais gasolina para o carro andar. Tipo, não estava Sim. funcionando porque não tinha como. Porque, infelizmente, nós somos injustiçadas com essa questão, né? A gente não é informada direito, a gente acha que nós estamos ali, talvez, com preguiça nesse caso, igual você falou, só que o nosso corpo não tá aguentando. Às vezes, até me relataram ontem, às vezes eu tô com uma canseira, assim, eu só quero ficar deitada. É isso, é a questão de você tá sem essa energia, tá sem esse suporte do seu corpo. E também até falaram que, igual você estava falando, que sem a hidroxureia não é conhecido como funcionaria, só que eu acho que vale a pena tentar, porque tem Sim, pessoas que a gente sabe que não responde à hidroxureia, e às vezes até responde de uma forma ruim, né? Então é uma alternativa para fazer a tentativa, uma medicação nova, né? porque é uma medicação que eu não deveria estar falando isso em público, mas é uma medicação que vende sem receita. Então, tipo, é um teste que eu acho que vale a pena ser feito. Porque, tipo, não sei, tipo, tentar um mês. Eu realmente não deveria estar falando isso, Mas assim, eu sempre porque falo, você tem que gente, fazer é com fácil você autorização do médico. isso, é fácil comprar? É. Mas tudo que você for fazer, qualquer vitamina a mais que a gente tome, a gente precisa falar com o médico, precisa Sim, avaliar, porque o nosso corpo já é sobrecarregado, né? Então, se a gente fizer uma coisa errada, pode piorar. A gente tem que tomar esse cuidado, né? sim, sim, com certeza. Tem, tem que ter discernimento. Não façam o que eu fiz. Não, que comecei na louca. E aí você chegou a conhecer a glutamina específica aí para os Estados Unidos, ou você não teve contato? Não, eu tô tomando a outra mesmo, assim, porque eu compro numa farmácia perto aqui. E aí, tipo, eu não sei se a outra precisava de prescrição médica. E eu não peguei. Aí eu continuei tomando a mesma. Ah, sim. É porque é a glutamina. Até às vezes me perguntam assim, nossa, mas qual glutamina? Qual marca? Na verdade, a gente só tem que Pelo ficar de olho no ingrediente, ela é rótulo. pura. Qual que é os cuidados? Pelo, Pode falar aí, Laís, para você comprar. pelo ingrediente, ela é glutamina pura. Então, tipo, não faz muita diferença. Eu realmente não sei nem como é a outra. E o meu médico, ele tinha falado para eu tomar dela mesma. E eu fiquei que eu tomando ela. Quais são o quê? Oi? Qual a pergunta que fizeram? Ah, eu não tô vendo Como é que aqui, faz para peraí. comprar? Estão falando da importância aqui de acompanhar por questão de alteração renal, né? Porque a gente sabe Sim, que é uma sim, das sim. alterações E que não só pode renal, como acontecer. intestinal também, né? Porque a glutamina, ela age bem no intestino. Então, não... É isso que eu tava falando. Não tome sem a ideia de... Sem autorização do médico. Porém, tipo, avisa ele, tipo, preciso fazer esse teste, vamos testar, porque o Uhum. teste vale a pena. O- as contraindicações são geralmente isso, assim, tipo, diarreia, essas coisas, que são as principais contraindicações. As principais. é, Também o que pode pode, acontecer. além de diarreia, também pode dar, né, obstrução, talvez assim você ter mais dificuldade. Essas são sintomas mais relacionados ao intestino, né? Se você tiver um sintoma negativo. Foi o que eu li na pesquisa que eu recebi daqui da Califórnia. Os principais sintomas seriam, no caso, diarreia. E aí eu acho que, tipo, valeria fazer os exames com hemato, mostrar um antes e depois, assim, e dizer, tipo, ó, tipo, não tá dando diarreia, o que é que tu acha? Porque, Aham. assim, eu tenho alguns amigos que estavam falando, não, mas o meu hemato não quer indicar porque eu não tomo o Hidreia. Mas aí, Uhum. tipo, não, eu realmente não sei, acho que valeria, sei lá,
procurar outro. É que são dois mecanismos diferentes, né? A hidroxureia, ele mexe na questão da fetal, é outras coisas. Já a Sim, glutamina é e a vitamina energia. é Então, eu acho que suplemento, né? elas não competem nessa questão, né? Na verdade, elas Sim, sim. somam no resultado, caso você esteja tomando as duas. Eu penso assim, pelo menos. A Samara falou que é verdade. Ó, se o hemato não souber para que serve a glutamina, ele não é um bom hemato. Não acompanha os estudos, né? Porque o médico tem que estar por dentro de tudo isso, eu acho. Pois é, verdade. Porque para ser um bom médico, principalmente para gente que o médico tem que te oferecer alternativas para você ficar melhor. Ele tem que querer o bem dos pacientes e tudo que surgir de novo, a gente tem que estar atento e ofertar para os seus, né, para os seus pacientes. Até a Alessandra aqui está falando que suplementos, no geral, não necessitam de receitas, pois não são considerados medicações. E é sempre bom fazer exames antes com nutricionista, nutrólogo e Sim, médicos assim relacionados a isso, porque a gente precisa acompanhar como o corpo está respondendo a tudo isso, né? sim, sim. Mas é como, tipo, no meu caso, quando eu aumentei a dose, eu tinha o exame que tava, Uhum. tipo, bom. Eu aumentei quando eu senti que meu organismo não, tipo, tava pedindo mais. Mas aí eu mostrei a ele, tipo, eu fiz logo outro exame e mostrei a ele. E aí ele viu e falou, não, então continue tomando as três, porque de uma mudança do exame para o outro, tipo, melhorou e ficou, tipo, estável, como se eu nem tivesse falciforme. Tanto é que na crise que eu tive, quando eu cheguei no hospital, a crise, tipo, tava lá em cima, muita dor, mas no meu exame a médica não achou que eu tinha falciforme. Nossa. Eu tava sentindo muita dor e ela falou, mas é falciforme mesmo? E eu, ela, mas é porque, tipo, o exame, tipo, as taxas nem estão muito alteradas, assim, sabe? E aí eu fiz, não, mas é Uhum. uma medicação nova, assim, tipo, eu tava com tanta dor que eu também nem tava prestando atenção. Só que ela ficou me Sim. questionando isso, sabe? De tipo, é isso mesmo? E minha irmã, é isso mesmo, tipo. E eu nem Uhum. tava, tipo, super amarela, assim, sabe? Uhum. Quando eu fico com crise, eu fico super amarela. Eu já sou amarela naturalmente. Eu Aí também. quando eu tô em crise, eu fico verde. Então, Uhum. tipo, eu nem tava assim. Aí ela ficou achando estranho. Por que ela tá sentindo Uhum. essa dor, assim, tipo, nada? E aí, tipo, quando, o exame não provava o que eu falava. Mas era por causa da suplementação. E aí eu fiquei uma semana no hospital sem a glutamina, e aí o exame começou a cair. Os exames eram diários e Uhum. começaram a cair. E aí eu falei, não, porque eu tô sem tomar glutamina. Sim. Quando eu É, voltei pra casa, eu fiquei melhor. Voltei a tomar é glutamina, porque fiquei melhor. nós somos as melhores pessoas para poder acompanhar e sentir como que as coisas estão evoluindo. Por isso que a gente precisa ser, né, a pessoa atenta para sentir sintomas, ver melhoras e não. Até a Sim, Aline comentou aqui que realmente, do jeito que a gente falou, realmente não interfere, são dois mecanismos diferentes. Mas ela reforça aqui também que é exatamente isso que a gente sempre fala, que precisa acompanhar com os médicos, porque pode ter alterações. E se a sim, gente não fazer esse torna. acompanhamento, a gente não vai ver e a alteração vai ficar muito mais grave lá na frente. Isso que é o preocupante, Sim, né? sim. É por isso que, tipo, é importante que a gente esteja ciente de todos os órgãos, como tudo está trabalhando direitinho. Então, se não está tendo nenhuma alteração, eu me estava tranquila em tomar, sabe? Tipo, porque eu já sou uma pessoa que estava me prevenindo. Eu sempre fui a pessoa que estava indo sempre no médico direitinho. Então eu tinha essa tranquilidade de saber o que eu sabia o que eu estava fazendo. Apesar de não ter Uhum. feito, não dever ter feito sem, sem avisar. Mas eu avisei logo assim, é tipo, eu tomei a extra e agora eu tô tomando a extra. E aí ele falou, tá, continua tomando a extra. Uhum. Até a Mari falou aqui que ela não se deu bem, porque deu muita diarreia. Só que eu também não sei como funciona, porque esse caso talvez você possa responder melhor. A hidroxureia, às vezes, depois de 6 meses que o médico fala, não teve tal resultado, vamos parar, ou até vezes um ano. A glutamina, a gente talvez tenha que esperar mais tempo, ou tentar mais lá na frente, talvez seja uma alternativa você tentar depois, eu não sei. É, eu Você também sabe, não, Laís? não, eu também não faço essa É, ideia. eu não sei o quanto de tentativa, né, você deve fazer para saber realmente se você vai ficar bem, se essa diarreia vai parar.
Mas, infelizmente, sabe que nem tudo, né? Cada corpo é um universo particular que cada pessoa vai É responder de uma verdade. maneira. Infelizmente, nem todos vão ter os resultados positivos das medicações, né? Infelizmente. É verdade. Tanto é que, assim, a minha irmã, que também tem a doença, ela tinha menos crises, só que crises mais graves. E Uhum. aí, tipo, ela continua tomando só as 2 doses, que foi o que o médico pediu, e ela tá muito bem. E eu que tinha mais crises, só que menos graves, eu tive que tomar, eu senti a necessidade de tomar um a mais. Então, porque, tipo, cada corpo realmente vai reagir de uma forma. Eu só, Uhum. tipo, no meu caso, assim, foi muito bom o start de, tipo, tive que tomar isso para poder mudar de vida. Então, por isso que eu sempre falo assim, tipo, gente, tenta, conversa com o médico, faz o teste. Foi o que eu fiquei na Simone, né? Tipo, foi muito bom para mim, tipo, minha vida mudou. E aí, a Simone, não, realmente, vou tentar, vou conversar com o médico. Mas eu sempre fico botando essa. Eu digo que eu tô pregando a palavra da glutamina, porque, tipo, pra mim foi tão bom que eu tenho esperança de que para as outras pessoas também sejam, sabe? Tipo, não foi só para mim, mas para minha irmã também. De ver que ela não fica mais passando mal como ela passava antes, para mim já é um alívio. Eu também não ia ter Uhum. coragem de ir embora e ficar, tipo, longe dela, sabendo que ela podia estar doente agora e eu não poder ajudar, sabe? Então, Sim, tipo, para mim foi um alívio de saber que as duas estão bem, que as duas reagiram bem. Mas cada corpo vai reagir de uma forma diferente. Então, sim. realmente, Eu sou assim, Eu sou dessa pode forma que você continuar. fala de pregar a palavra com a hidroxureia também. E agora também com a glutamina, porque se a gente vê que faz bem, tem que tentar. Até a Mari falou que ela tomou 2 meses, né? E ela usa a hidroxureia também. Cada paciente é muito complexo, a gente precisa tentar, observar. E até estão perguntando aqui a dosagem que você toma, Laís, e qual a frequência de fazer os exames. Eu faço a cada 3 meses, aí não sei você. A cada 3 meses também. E eu tomo Uhum. 3 doses ao dia. Uma de manhã, uma tarde e uma à noite. Que É como 15 se fosse assim, miligramas, né? a de manhã é para o corpo acordar, começar a funcionar. À tarde eu tomo porque eu já gastei para eu continuar funcionando. E à noite é para eu realmente manter a glutamina no corpo, sabe? Tipo, é Aham. como porque eu sinto que eu tô gastando sempre o tempo todo. Então eu tento manter a glutamina no meu corpo. Uhum. Então, eu ainda sou mais medrosa, vou falar. Porque assim, eu comecei com 2 doses, porque eu fui conversar mais com você, porque eu estava muito ativa antes da pandemia, andando de bicicleta, fazendo pilates, fazendo serviço em casa, então aí eu tomava 2 doses, tomava, né, de manhã e à tarde. Aí agora, com a pandemia, eu fiquei com um pouquinho de receio, porque eu não estou fazendo muita atividade, eu estou muito dentro de casa. Aí eu estou tomando uma dose, só que ainda assim eu estou me sentindo bem. Então, eu acho que Sim, sim. cada paciente vai devagar. Eu acho que eu ainda estou ainda nos primeiros passos. Você já tem uma experiência mais larga, né? Então, cada um vai saber como que funciona e tem que começar a tentar para saber como você se responde, né? Eu faço isso no final de semana. Tipo, final de semana eu não faço nada, então eu só tomo uma dose, realmente. Tipo, que Ah, é o que eu interessante. sinto só para manter ela no corpo, porque eu realmente não tô gastando, então eu tomo uma dose e eu sinto que ela tá lá ainda, sabe? Eu não Uhum, gastei. É realmente como eu falei no começo, tipo, eu sinto que é como se fosse o carro e tem que botar a gasolina, e eu tô sentindo que se ela tá gastando ou não tá gastando, sabe? Então, tipo, eu sentia muito essa diferença, porque no Brasil eu trabalhava num local de difícil acesso e nem sempre eu ia de carro, às vezes eu ia de ônibus e o ônibus não ia até o local do trabalho, então a gente tinha que subir 20 minutos de ladeira. E era muito uhum. desgastante para mim, tipo, um Imagino. sol, 20 minutos subindo, subindo, assim, tipo, quando eu esquecia de tomar, eu chegava passando mal. Às Uhum. vezes eu, não tinha, tipo, eu realmente passava mal, assim, de me jogar, e às vezes as crianças começavam a chegar, meus alunos começavam a chegar e me viam estendida, Oh, meu me Deus. viam estendida na sala e queriam pular em cima de mim, eu, por favor, alguém me tira daqui, porque eu realmente passava mal, e as crianças não estavam entendendo, né, tipo, achavam que eu tava brincando, deitada no chão. E aí, tipo, era bem difícil, assim, quando eu esquecia de tomar. Porque eu sabia que, tipo, realmente, tipo, o corpo não tava carregado, assim, não tava. E era como se fosse a Uhum. bateria mesmo. Tipo, tinha que tomar para poder ligar, assim, ter energia para fazer alguma coisa.
Sim, e, porque tipo, a gente consigo sempre. fazer algumas coisas. Mas aí, quando eu percebo que eu tô ficando já, tipo, gastando, aí eu lembro, é porque eu não tomei, sabe? Ah, Tipo, até na questão da memória. é, Porque a gente precisa de negócio, você sempre tá falando, essa correlação que você fala de gasolina é exatamente isso. A gente precisa para funcionar. A Kate está perguntando um remédio que a gente está tomando. A gente está falando da glutamina, né? Aqui a live é sobre a glutamina, que é um aminoácido. Na verdade, ele não é um remédio, assim, né? É um aminoácido que o corpo mesmo produz. Então, é algo que é natural. Então, a gente suplementa e tem que tomar cuidado para não suplementar mais. Tem que saber como que seu corpo tá. Tomar bastante água, igual a Laís está fazendo, para a água. Também colocar também não vale todas entupir o essas carro de questões gasolina para fora, né? Acho que travou. Oi? tá funcionando agora. Tá, Minha internet é ruim. imagina. A A internet gente é ruim, mas tá travando um tô pouquinho. falando sério, não tô mentindo. É para dar energia. Aqui a gente tá perguntando, é para dar energia, para dar um suplemento a mais aí pra gente ter o corpo mais ativo, mais disposição, porque a doença falciforme deixa a gente Ah, mais indisposta e a glutamina vai estão dar perguntando, pode esse continuar suporte. com ácido fólico? Eu tomo ácido fólico, Oi? eu tomo todo dia. Tem a Sim, pergunta aqui sobre ácido fólico. E eu tomo ácido fólico todos os dias. sim. Quando eu era mais nova, eu não tinha a dosagem de cada pra mim aqui a internet. Oi? Agora tá funcionando? Acho que travou. Você tá perto do modem? A Laís saiu. Acho que caiu a conexão dela. A gente está falando da glutamina aqui. A Isa está perguntando sobre o ácido fólico. Sim, continua a mesma coisa. A Laís caiu, mas vamos esperar ela que ela manda um convite aqui. Depois a gente volta, continua. O ácido fólico também pode continuar a mesma coisa, só que tem que ver como que tá a sua... Se está com excesso de ácido fólico ou não, mas eu continuo tomando. Eu tomo um dia sim e um dia não. Ah, Soraya, as pessoas acham que a gente tem preguiça pela questão da anemia crônica, mas a gente tem respostas. É toda a questão da doença falciforme que, infelizmente, deixa a gente para baixo. Eu tô aqui ainda, mas a Laís saiu. Vamos ver se ela volta aqui. Aí ela mandando convite, a gente volta. E o horário de tomar, a Laís toma de manhã, antes do almoço e no final do dia. Eu tomo de manhã só. Mas você pode tomar de manhã e à tarde, de manhã e depois do almoço. Tudo vai depender de como é a sua rotina, os horários que você mais precisa. Sim, ó. A Elana tá falando sobre deixar a live salva. Sim, a live vai ficar. E agora o Instagram mudou aqui. Não fica mais nos stories como ficava antigamente. Quando a live acabar, eu vou encerrar e vai ficar lá no IGTV, que é um lugar do Instagram aqui que tem uns vídeos. Então é só você chegar lá no perfil que vai estar lá a live tranquila para você assistir. Se a glutamina é aconselhada para crianças também. Tereza, a glutamina, nesse estudo que a gente se baseou para começar a tomar, a glutamina, ela foi feito o estudo a partir de 5 anos de idade. Então, a gente não sabe abaixo de 5 anos como que isso é. Então, cada hemato que vai saber se faz isso ou não nas crianças abaixo de 5 anos. Mas a partir dos 5 anos, no estudo é seguro você fazer esse uso. E, ó, trabalho 12 horas por dia e estou mega cansada. Eu acho bem interessante você usar porque dá muito mais energia. Então, é uma opção para você. Além da hidroxureia, que eu também defendo o uso. E a Isa. Voltei. Oi. E eu fiquei aqui respondendo o pessoal, mais ou Eu menos falei que aqui. era ruim a internet. Mas tá de boa. Você tava falando do ácido fólico, né? Você toma de boa. Toma.
Alguém perguntou se podia continuar tomando, eu continuo tomando. É, eu Eu não também. parei nenhum remédio que eu tomava antes. Só acrescentei a glutamina. Realmente foi só. Uhum. É só um suplemento a mais, né? Não é uma Sim, medicação sim. que vai só exclusivamente tratar a hidroxureia. É algo a mais para o corpo nosso funcionar melhor, com qualidade, né? É. Aqui no Brasil tem, né? Todos os lugares têm. E, assim, muitas pessoas também me perguntam e ficam naquela dúvida. Ah, mas não é a mesma glutamina. Mas você pode afirmar que é, né, Laís? Porque glutamina É, aqui, aí é a mesma coisa, né? é a mesma. Tanto é que quando você tem glutamina, É a mesma coisa. caiu de novo a internet, gente. Ou tá me vendo mal. Porque pra mim tá gravando. Tá funcionando? Oi. Tá, tô vendo. Você falar, tô vendo e ouvindo. Que- eu travei aqui, eu não sei onde é que tava falando. É, você estava falando da glutamina, que é a mesma coisa aqui e aí, né? Se vocês lerem os ingredientes na embalagem, realmente só tem glutamina. Então, é isso que realmente não tem tipo, acrescentando outras É, o coisas do primeiro pó. coisa que tem que ficar de olho é isso, só tem que ter glutamina no É, nome. E, ó, estão perguntando aqui sobre tomar sem orientação médica. A gente não aconselha, não porque tome não, não tome não. não. Você pode sugerir para ele. Os médicos Sim, geralmente não gostam de pessoas assim, pelo menos eu às vezes acho alguns médicos que não curtem muito. Mas você fala, ah, eu vi um estudo, foi legal, então eu quero tentar tomar também. E até pediram pra gente o estudo aqui, é bem legal. Você só digitar lá no Google, é glutamina falciforme. Aí você vai ver vários artigos, vários links que tem da liberação lá nos Estados Unidos. Né? É simples você achar vários estudos no Google. sim. É. E estão perguntando da dosagem que você toma, A minha são três, uhum, eu tomo 3 ao dia. que dá 15 miligramas, 15 microgramas ou miligramas. É 3 medidinhas que vem nela já, né? Não tem muito erro. E eu Só tomo normalmente Cooper uma mesmo. medidinha. E para quem não sabe, ela vem em pó, né? Um pozinho branco, parece é um pó É. branco que você coloca na água e toma tranquilamente. Não tem muita complicação e também não tem muita dificuldade de fazer o uso, né? É uma coisa simples de fazer. É, a que eu comprei em cápsula, ela, a cápsula é pequena, no caso eu tenho que tomar 2 por vez. Aí no caso Ah, são 6 comprimidos que eu tomaria ao dia. Mas eu raramente tomo ela, eu só comprei pelo que eu falei mesmo, de ter ela na bolsa. uhum. Mas eu continuo tomando a outra. É legal, assim, saber que tem a opção de comprimido, porque justamente pela questão da logística, porque também você É, fica andando com o potão sempre para cima e para baixo, é verdade. dificulta. E se você for colocar num potezinho, às vezes, que você tem, não é tão recomendado, porque você pode perder a eficácia dela também, né? É, uma vez eu coloquei num potezinho separado, porque eu ia viajar, passar só um final de semana. Mas primeiro que eu não tinha como levar o scooper também dentro do. Eu Uhum, fiquei, separei o scooper, ficou perdido. Aí pra tomar, eu uhum. fui tomar, tipo, foi horrível. Saiu um monte de pó na minha cara. É melhor não fazer isso, não, gente. É melhor comprar. Ou não É, toma, ou então toma do comprimidinho mesmo. para viagem é melhor Não, e fazer. eu passei num. Tem alguns museus aqui que tem toda aquela logística do aeroporto mesmo, sabe? Tipo, cão de guarda, muita polícia e tal, para poder entrar no museu, para ver se a gente não tá armado, passando no detector de metal e tudo. Aí, quando eu lembrei que a glutamina tava na bolsa, eu comecei a tremer. Ah, eles vão pensar que eu tô trazendo droga, porque, tipo, não tava no pote da glutamina. E aí eu fiquei toda me tremendo assim, eu fiquei, não, mas o cachorro tá aqui, esse cachorro tem que identificar que isso não é droga. Ah, graças a Deus, assim, eu passei, o cachorro não falou nada, valeu. Obrigada. Que maravilha. Estão falando aqui nessa dificuldade de você conseguir uma consulta, às vezes, com o hemato, pelo SUS, que tem toda essa dificuldade.
Infelizmente, assim, toda essa dificuldade que você tiver, a Soraya tá falando, que é de Salvador, busca a Badifal, né, que é a associação daí, que pode te orientar, porque nessa questão de falta de atendimento, de medicação, a associação pode te orientar, e você tem que buscar o Ministério Público, porque o Estado tem que te dar saúde, sim, então a gente tem que cobrar, né? A gente tem que Sim, ser, nós temos que ser pessoas que cobrem eles, porque eles precisam atender a gente. E está garantido em direito que a gente tem da saúde, é isso. né? E agora a gente está numa situação bem difícil por aqui no Brasil, né? Vou nem falar. Não, aqui também Também, tá né? melhorando agora. Essa semana talvez acabe a quarentena, mas não é certo ainda. É um tempo bem difícil pra gente. É, Foi. o Nascente Júnior está falando sobre que o filho dele fez a consulta periódica trimestral e, segundo a Hemato, os exames estão ótimos. Ele só teve uma crise e não precisou de um concentrado de hemácias no fim de fevereiro. Realmente, mesmo às vezes o paciente que não tem crise, você pode fazer algum tipo de tentativa para tentar suplementar e também prevenir complicações, porque cada crise que a gente vai tendo, elas vão aumentando talvez as complicações, mesmo o paciente que não tenha crises graves ou recorrentes também talvez seja indicado, Sim, né, Laís? eu tô lendo aqui. Não sei. Tá subindo aqui, eu tô tentando ver se tem alguma pergunta. Estamos dando risada aqui que o seu cachorro não falou nada, o É, o cachorro Caju não do. falou nada. Ai, gente, graças a Deus que ele não falou. É, a Júlia entrou. A Júlia é uma fofa que tem falciforme também. Então, pessoal, se tiverem perguntas para a Laís, vamos aproveitar. Estão perguntando sobre coronavírus, se na casa tiver pessoa positiva com corona, o que fazer? É difícil, né, gente? Precisa Se de tranca no quarto, não, não isolamento. chega. Se Isolamento tranca. bem restrito. Estão perguntando se eu já fiz cirurgia. Já. A gente, como falciforme, sempre a gente faz, né? Uma coisa aqui, outra ali. Já fiz para tirar a vesícula. Pedra no rim também já tive. Rim Não, não ria. também. Eu tirei vesícula, tirei o baço. De cirurgia, assim, acho que foi só. Já Você tive é que colocar SS? dreno no pulmão, SS. Ah, então somos iguais. É dreno no pulmão também, se conta como cirurgia. É, tem que abrir, né? É. Estão perguntando quando que a glutamina entrou na nossa vida. A sua já faz bastante tempo, né? É, vai fazer 4 anos. Ah, 4 anos, é. Você foi pioneira, né? São 3 anos e 8 meses, eu acho, mais ou menos. Então, assim que saiu o estudo dos Estados Unidos, você já começou. Foi. É, Quando eu fui bem saiu, resistente. o meu médico avisou, eu tava aí ainda. Uhum. E aí, quando ele avisou, aí a gente começou. Foi, na verdade, a gente começou por causa do meu pai mesmo, senão a gente não tinha tomado, não, porque, como tu falou, a gente ficou resistindo, sabe? Assim, tipo, ah, será que vai dar certo? Será que não vai dar problema? E aí, tipo, eu dei umas pesquisadas, assim, bem superficiais, e assim, eu nunca encontrava, assim, tipo, ninguém que reagiu mal, assim, tipo, Uhum. raramente alguma coisa de alguém falando que dá diarreia, assim. E aí, conversei com a nutricionista também. Na verdade, quando eu conversei com ela, eu já tava tomando, já ia fazer 1 ano já. E aí ela falou, tipo, ah, isso é maravilhoso. Aí eu, ah, tranquilo, já tô 1 ano já tomando. Aquela, né? Vai conversar depois de 1 ano. É, depois que eu já tava toda Ah, errada. eu sou muito resistente com tudo. Então, eu fiquei, conversei, pesquisei. Até para tudo que eu vá falar para alguém, assim, eu fico com muita cautela, porque a doença já é muito complicada. Então, eu sou mais resistente. Mas ainda assim, é questão de Até relato de paciente. escutem a Simone, não escutem, gente. Imagina, eu escutei você, ó, tá tudo certo. Não, É porque, não deveria, né? é porque às vezes você fala alguma coisa, o paciente corre atrás e não dá certo para ele, a gente tem que ter Sim, cuidado, né? E aqui é até legal você estar aqui falando comigo, porque ajuda outras pessoas também a entenderem. A gente tem que sempre falar que às vezes dá certo para mim, não dá para você, mas vale a pena tentar. Tem que sempre separar as coisas. Vou tentar, mas vou ficar sim. prestando atenção em É, como que eu vou evoluir. procurar.
procura um médico assim que esteja consciente das pesquisas novas, porque realmente tem muito médico que não está sabendo porque os médicos não estão interessados em estudar falciforme. Por isso que tem muita gente que está resistente ainda, porque os médicos não, se os médicos não estão confiantes, como é que é a gente ter confiança, sabe? Só que no meu caso, tipo, eu tomei porque o meu médico já vinha falando, ele estava acompanhando a pesquisa e ele estava sempre falando dos resultados. Ah, tá dando bom, tá dando bom. Então, tipo, quando chegou, tipo, no final, assim, ele fez, tipo, o resultado foi super positivo. E aí foi quando a gente, Uhum. tipo, e ainda assim eu ainda fiquei resistente para tomar. Mas o que eu digo é que, tipo, procurem o médico, mas se ele, tipo, não autorizar, procura outro, tenta. Eu acho que vale a pena, entende? De, tipo, Uhum. lógico que você não vai fazer de tomar loucamente sem se entupir de glutamina e depois tá dando problema em outros órgãos. Mas procura algum médico que entenda do assunto. Uhum. Não, tipo, minha médica não entende, mas, tipo, pede pra ela pesquisar. Tipo, Até vale a porque o pena, tipo, médico, não é uma coisa difícil. ele tem que estar atento a tudo isso, né? Igual você está falando aí, a resistência dos médicos é normal e sempre vai ter médicos que não vão querer recomendar, mas nunca se acostume com aquela frase que às vezes eu sempre escuto de uma médica, que é assim: ah, isso é da falciforme, não tem como, isso não tem jeito, é da patologia. Mas eu acho assim que não, a gente tem que buscar, sempre vai ter jeito, sempre Sim, tem forma, sempre tem saída, e tem que buscar pessoas assim que estão atentas a isso. Se o médico não está, você seja uma pessoa que esteja atenta, leve o estudo na mesa dele. Eu acho que a gente sim, tem sim. que fazer isso, né? É, exatamente. Porque daí parte a qualidade de vida da gente. Se às vezes o médico não está tão se importando com isso, a gente precisa se importar porque é a gente que convive com a doença falciforme todos os dias e vai conviver com as consequências de um tratamento ruim, infelizmente. Sim, sim. É a gente que conhece nosso corpo, né? Cada um sabe o seu limite. Como eu falei, É. da diferença entre o meu e o da minha irmã, a gente tem a mesma doença, as duas são SS. As duas têm, tipo, tem muita coisa assim igual, assim, tipo, fizemos as cirurgias, as mesmas cirurgias praticamente no mesmo período. E, tipo, não, mas não somos corpos iguais, somos diferentes e vamos reagir de formas diferentes. Tanto é que ela que tenha a crise, que tenha a doença no modo mais grave, por serem crises que deixam ela na UTI, ela só Uhum. precisa tomar 2 doses ao dia. Eu, meu corpo pediu 3 doses. Então, tipo, cada um vai funcionar de um jeito. Eu gasto mais, ela gasta menos. Então, tipo, eu acho que vale a pena a tentativa de fazer os exames antes, durante e continuar fazendo e acompanhando algum médico que esteja com a boa vontade de estudar e entender. Perfeito. A palavra é boa vontade. Ninguém vai saber tudo, mas ele tem que ter a boa vontade de falar na próxima consulta, eu te falo alguma coisa, não é verdade? Sim. Ou então, se você já leva o material, já, tipo, um artigo, alguma coisa, tipo, já entrega para ele, ó, tipo, tá aqui, tipo, bora estudar isso junto, vamos ver. Próxima vez que eu vier aqui, eu venho com outro exame e a gente vê como fica. Porque eu acho que, assim, eu tive muita sorte, porque o meu médico, ele trabalha praticamente especificamente com doença falciforme. Então, tipo, eu nunca tive esse problema de ter que ficar insistindo em nada. Ele que já Acho que travou. Mas o que ela está falando é exatamente que o que importa é o médico ter boa vontade, porque se ele não tiver boa vontade para te tratar, fica difícil. E você que tem que fazer esse papel de transformação, né? Será que vai cair de novo? Acho que vai cair, gente. Mas basicamente é isso. Se a gente não respondeu todas as perguntas de vocês, é só chamar inbox que eu posso responder. Eu acho que a Laís também se dispõe. Vocês estão me ouvindo? Acho que ela. eu tô Oi? ouvindo agora. Ah, tá. Caiu de novo, gente. Eu tô falando pro pessoal aqui que se a gente não respondeu todas as perguntas, eles podem me procurar, tá? Eu acho que você também, né? Tá aberto para Sim. responder.
porque cada caso é um caso, às vezes eles têm uma dúvida específica que a gente não respondeu por aqui, né? Sim. Tô lendo aqui, alguém comentou, quando falta parceria é horrível. E é, tipo, realmente, assim, graças a Deus, eu tenho uma parceria muito legal, assim, com o meu médico. Ele é o mesmo desde que eu era criança, desde quando a gente descobriu a doença, praticamente. Então, ele, pra gente, ele é como se fosse um pai, porque ele tá tudo na minha casa, tudo que eu pedia, assim, pros meus pais pra fazer algum esporte, alguma coisa, eles diziam, tem que perguntar ao doutor. Então, tipo, pra gente era como se ele fosse o pai, sabe? A gente tem que perguntar pra ele, será que eu posso fazer Uhum. isso? Será que eu posso fazer tal esporte? Será que eu posso? Então, tipo, tudo era com o doutor Aderson. E ele sempre teve essa boa vontade de ajudar a gente, porque ele sabia que a gente tinha interesse em viver. Então, uma coisa que ele falou pra gente, assim, eu faço isso porque vocês têm interesses, vocês têm objetivos, e é bonito de ver isso. Ele falou isso pra gente, assim, eu me dedico porque eu sei que vocês têm objetivos, então, tipo, vocês estão focadas numa meta, então vocês vão cumprir elas, assim, eu só tô aqui ajudando. Então, quando você mostra que tem interesses maiores, assim, que você precisa desse suporte, eu acho que o médico já fica mais interessado em ajudar também. Então, é importante fazer essa parceria com o médico, sabe? Eu sei que não é todo médico que vai ter boa vontade de ajudar, mas, assim, vale a pena a gente procurar aquele que vai esquentar o coração e dizer, tipo, é esse que vai ajudar, Médico sabe? humanizado, parceiro, Sim, né? Que pega a sua luta e também leva adiante, né? Então, eu acho que o mais importante é ter um médico que pega a sua mão e vai com você na busca de um melhor tratamento, de uma melhor qualidade de vida. Eu te agradeço, Laís, que acho que já está acabando o tempo aqui. Agradeço muito de você ter participado. Eu espero poder gravar de novo com você, para que a gente possa contribuir mais. E eu gostaria que você deixasse algumas palavras para o pessoal aqui. meu tio aqui tá falando, será que pode viajar? Pergunta para a doutora dessa. Realmente, tudo na minha vida teve que dar para ele. Sim, gente, obrigada pelo convite, Simone. Participar aqui e tirar as dúvidas de quem estava curioso sobre a glutamina. Eu já tinha recebido bastante no inbox. Então, se vocês quiserem continuar perguntando, eu respondo também. E é isso, eu só tenho que agradecer mesmo, assim, é como a gente sempre fala, né, uma para outra no privado. Tamo junto, a gente ajuda do jeito que dá. A Simone tá mais Sim, disposta a botar a cara aqui, porque ela tem mais jeito pra coisa. Mas se imagina. vocês quiserem ir lá no inbox, eu respondo no inbox também. É um O importante é a gente aprendizado. tentar se ajudar, né? A gente tá junto. E Sim, juntos, aquele clichê, né? Juntos somos mais fortes. exatamente. Cada um vai fazendo uma parte, fazendo um pouquinho, vai ajudar, né? Porque a doença já é complicada, a gente precisa unir forças para tudo, para ficar bem, para ter uma qualidade de vida melhor e compartilhar com as pessoas aquilo que está fazendo bem pra gente, né? Sim, sim. Então a Olha, gente só vai conseguir. eu acho que vocês têm que perguntar tudo pra Simone, porque eu posso dar conselhos errados. Então, não venham. Simone Imagina, é a pessoa imagina. mais correta a pedir conselhos, assim, vamos lá. Eita, A manhã mãe, tá assistindo. Não, manhã, pra quê? Já tá acabando, já. Te ela é amo. maravilhosa, maravilhosa. Que saudade que eu tenho dela. Faz tanto tempo que eu não a encontro, né? E você eu não tive o prazer de conhecer pessoalmente ainda, mas sua mãe eu tive. E ela, Teve sim! A gente a se gente conheceu numa conferência. Não, ela não lembra. Nossa! não, Laís. Conheceu em Recife, no Meu congresso. Deus, que ano que foi Porque isso? você tem foto com a minha mãe, não tem foto comigo. Eu não No tenho foto congresso, com você. não. Deve ter sido só assim. Não, a gente tava no congresso, acho que foi uma semana, uns 4 dias, sei lá. Porque assim, parece que foi há 50 anos atrás. Desculpa, eu não lembro. Faz muito tempo, eu era criança. Ah, fala que eu sou velha, né? Agora você acabou comigo. Eu era uma jovem. É, eu hoje, né, já tô mais velha, fazer. Graças a Deus, né? Quanto cada ano que a gente chega. Mas beleza, agora vai acabar, falta 20 segundos aqui. Brigadão, viu, Laís? Fica com Tchau. Deus. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau.